A recuperação da Argentina começa a inspirar grandes investidores e a gente vê o caso de um banco grande que começa a fazer investimentos lá na Argentina também. Vamos entender um pouquinho sobre esse assunto e o que a gente pode tirar de tudo isso. Seja bem-vindo ao canal, que é o Léo Vieira, trazendo as principais informações sobre o Brasil e o mundo. Bom, saiu aqui na Isto é Dinheiro, JP Morgan aluga prédio inteiro na Argentina na operação mais importante em 20 anos no país. O banco JP Morgan fechou um contrato de aluguel de um prédio inteiro na Argentina na transação de aluguel corporativo mais importante dos últimos 20 anos no país. A torre pela qual a Hagsa, a principal incorporadora de escritórios, pagará 55 milhões, está localizada a poucos metros da Avenida Libertador, no centro empresarial de Núñez, uma das áreas mais consolidadas no corredor norte da cidade de Buenos Aires. O JP Morgan é um dos maiores bancos do planeta e normalmente esse pessoal que vai fazer investimento, quer dizer que eles acertam sempre? Não, mas eles vão fazer uma análise muito mais criteriosa do que um investidor que é pessoa física que vai, vou movimentar parte do meu capital, vou entrar ali e tal. Esse pessoal, quando começa a investir, eles investem pesado e é uma operação aqui, a construção será feita em fases, com entregas iniciais em 2026 e conclusão em 2027. Quando a reforma for concluída, a empresa ocupará mais de 20 andares. De acordo com um comunicado do banco, o espaço contará com instalações de última geração, incluindo estações de trabalho individuais, áreas flexíveis, espaços para reuniões e um Sky Garden de mais de 700 metros quadrados com áreas verdes, espaços comuns e vistas panorâmicas a partir do 11º andar. Então, é um imóvel grande, um imóvel de luxo, um imóvel que vai ter uma estrutura muito grande. E o que a gente começa a entender sobre isso? Se até um banco desse que faz as suas avaliações de forma criteriosa não é para agora, começar a ser entregue em 2026, sendo concluída a entrega em 2027. Ou seja, é um investimento de médio barra longo prazo. A gente percebe que a Argentina, com seus ganhos, com seu desenvolvimento, ainda vai ter muito problema, ainda tem muita coisa assim para ser consertada, muitas batalhas ainda vão ser travadas na Argentina. Sim, isso é fato. Não é que o Milei conseguiu melhorar muita coisa, então agora daqui para frente vai ser tudo certo, vai ser tudo lindo. Não é bem assim, não. Ainda tem muitos desafios que eles vão ter que melhorar até chegar realmente num patamar assim tranquilo, aquele voo de brigadeiro. Agora, do jeito que as coisas estão, surpreendeu muita gente. Muita gente, primeiro, pensava que ia ser aquela figura caricata, que não ia resolver nada, ia só falar demais. Mas o cara é competente, ele é economista, é um cara libertário, que ele entende os meandros do sistema para poder realmente tirar os entraves que o Estado faz. E isso está realmente fazendo a diferença. Por que eu trago tanto essa questão do exemplo aqui da Argentina no canal? Para a gente poder entender o que acontece. A Argentina, a gente está vendo o que dá certo, o que está sendo implementado, e a gente fala sobre isso. Quer dizer que se você retirar o peso do Estado, a economia começa a girar. Isso, quando você tira imposto, quando você elimina a burocracia, as coisas melhoram. Mas o gasto está muito elevado. Não, então a gente corta funcionários, reduz, privatiza. Isso aí ajuda também a economia. Isso também ajuda. Então todas essas medidas estruturantes, elas estão fazendo a grande diferença na Argentina. E o que a gente pode tirar para nós aqui, e de forma geral, o mundo todo começa a olhar com outros olhos na Argentina, vendo o que dá certo. Muitas vezes, os governantes, o pessoal assim da cúpula, o pessoal do topo da pirâmide, né? Aquela aristocracia socialista que costuma governar os países, eles olham com maus olhos tudo isso aqui. E ficam disseminando, incentivando essa mídia centralizada, esse pessoal assim, esses socialistas de redatores aí, de grandes revistas, jornais, a grande mídia de forma geral, para poder falar mal do que está acontecendo lá e tentando enganar as pessoas. Eu vejo aqui no canal muita baboseira, muita gente falando besteira, falando que a Argentina tá quebrada e tal. Aí eu pergunto, qual que é a sua fonte? O pessoal não tem. E eles falam muito sobre a Argentina, por quê? Porque fica todo mundo doloridinho, que a gente tá aqui no Brasil com um governo que gasta feito um condenado, com perdão do trocadilho, e não sabe por que as coisas estão dando errado. Torra dinheiro que não tem, começa a fazer empréstimo, emitir dívida, aí coloca tudo quanto é funcionário, tudo quanto é compincha, pelego, sindicalista nas estatais, aumentando muito o custo financeiro e o custo administrativo também, porque esse pessoal, se fosse só para ficar recebendo em casa, sendo funcionário fantasma, seria um mal menor. Agora, quando esse pessoal dá a besta, se mete a besta de querer resolver os problemas, não, eu sou muito bom, eu quero mostrar aqui que eu posso fazer e tal. Esse pessoal é completamente incompetente, eles não estão na realidade, eles nunca trabalharam. Sindicalista não sabe o que é mercado de fato. Aí o que acontece? Quando pega uma estatal, não sabe fazer gestão, só vai fazer merda, e aí a gente vê, por exemplo, o Correios que tá dando prejuízo, tá um rombo gigantesco, a gente vê falcatruas no INSS. Por quê? Porque é o pessoal com aquela mente de não, vamos só inflar o Estado, crescer ao máximo. O Estado, ele é um parasita. Quando o parasita se torna maior que o hospedeiro, o que acontece? Mata.
Então tá consumindo, tá sugando tudo que o Brasil tem. E o que acontece? A gente vê essa barbaridade que tá virando esse país, que não tem condições. E aí, só mais um adendo aqui, saiu aqui na Veja Negócios, recuperação da Argentina surpreende e explode lucro do Mercado Livre. A gente vê aqui, a repercussão econômica da Argentina já é sentida positivamente por algumas empresas, empresas sediadas no país. É o caso do Mercado Livre, empresa de maior valor de mercado na América Latina. A varejista surpreendeu os analistas ao revelar um crescimento de 44% no lucro nos primeiros semestres de 2025, puxado sobretudo pelo desempenho na operação na Argentina. O lucro de 494 milhões de dólares, meio bilhão de dólares, foi bem acima do consenso de mercado, que apontava para um lucro de 420 milhões de dólares. Na Argentina, o volume bruto de vendas subiu 126% na base anual, contra um avanço médio de 44% nos demais países, enquanto o número de itens vendidos cresceu 52% no período. A companhia destacou o início da recuperação do poder de compra da população como um dos fatores para explicar o resultado. E isso aqui é importante. Destacou o quê? O início da recuperação do poder de compra da população. O argentino está comprando mais hoje. A inflação está menos pior. 2% ao mês ainda está alta. Mas comparado com os 26% que o Fernandes entregou, 2% é uma pequena fração disso. E a tendência seria continuar caindo nos próximos meses. Então, o poder de compra do argentino melhorou muito. É bem verdade que a base de comparação é baixa por causa da grave crise econômica em que o país estava afundado. Mas o forte desempenho no primeiro trimestre já fez o faturamento da operação ultrapassar o do México e voltar a ocupar a segunda colocação na América Latina, atrás apenas do Brasil, né? E provavelmente, do jeito que o Brasil está ficando quebrado, as coisas estão ficando ruins aqui, é bem provável que fique na frente a venda assim na Argentina. Então a gente pega isso tudo, somado ao otimismo vindo do exterior, várias pessoas que estão começando que não acreditavam realmente, achavam que não, esse Milei aí é só uma caricatura, um cara que fala muito, mas não vai resolver nada. Hoje, muitas pessoas se surpreenderam e estão realmente voltando atrás com esse pensamento, estão vendo que a Argentina está realmente dando certo. E é importante a gente trazer isso, por quê? Porque traz os dois lados da moeda. A gente tem um país que estava indo bem, que conseguia ter lucro nas estatais, e entra um presidente que, além de torrar dinheiro feito louco, ele está aumentando o tamanho do Estado, que é mais. A gente viu que saiu agora a aprovação de um número maior de deputados, colocando mais funcionários públicos. O próprio judiciário também, o Congresso aprovou uma lei para poder aumentar a quantidade de cargos que o judiciário pode acomodar. Então tudo isso, o Estado está só crescendo, só crescendo, só crescendo. E para quê? E como que vai manter isso? É chicote no couro do povo, é mais impostos, é mais dificuldade de fazer negócio, mais burocracia. E o Estado sempre fica nessa, de vender criar a burocracia, criar o problema para vender a solução. E na Argentina, a gente está vendo um presidente desburocratizando, facilitando a vida do empresário, do empreendedor, reduzindo o tamanho do Estado, o poder que o Estado tem, e isso está fazendo a diferença. Muita gente não quer admitir, principalmente o pessoal que é meio sócia, meio de esquerda, que acha que o Estado resolve muita coisa, e a gente vê que o Estado não resolve nada. E por que esse pessoal fica doído? Porque eles estão vendo que aqui no Brasil não dá certo um cara chegar assim, ainda mais um pinguço corrupto, que só quer saber de gastar, de torrar dinheiro. Não dá certo, não funciona. A gente tá vendo aí inflação dia após dia. Então a gente tá vendo o quê? Mas o Brasil ainda tá melhor que a Argentina. Concordo. Mas vai chegar um momento em que a Argentina vai ultrapassar e o Brasil vai continuar afundando. E esse ponto de virada tá próximo. Então é muito importante a gente entender sobre isso. E as pessoas acordarem para a vida. Para quê? Porque em 2026 vai ser um ano decisivo. A gente precisa realmente votar em pessoas conscientes, sem aquele populismo, sem pensar um pouco menos nessa questão de promessas, o social. É importante, sim, a gente precisa manter um olhar, sim, nessa questão do social, mas é muito importante manter a economia funcionando também. Por isso que é bom ter propostas boas que vão dar resultados. O problema disso é que resultado é normalmente médio e longo prazo. E o pessoal quer um auxílio, quer uma assistência agora. E aí muita gente acaba voltando com o quê? Com o estômago, infelizmente. Mas a gente traz essas notícias justamente para tentar amadurecer um pouco o pensamento político aqui no Brasil. Bom, eu gostaria de saber a sua opinião a respeito desse assunto. Se você quiser, pode deixar aqui no campo dos comentários. E se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Eu fico por aqui, um forte abraço e até a próxima.